companheiros do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, uma boa noite, uma noite de muita paz, porque o mundo e nós, que estamos mergulhados nele, estamos precisando muito dessa paz. É gostoso estar junto, mas é aquela bala que a gente acaba não terminando de chupar, porque é muito pouquinho tempo. Mas ainda bem que nós temos um pouco tempo, tem sempre um lado gostoso. Mas a gente não pode deixar de reclamar, não é? Poxa, podia ter assim, aquela reunião gostosa, todo mundo se abraçando, se beijando, mas não dá tempo. Então vamos fazer o que nos é possível. Vamos então estar juntos por esses 15 minutos e precisamos aproveitar muito bem esses 15 minutos. Nós hoje vamos conversar sobre o capítulo 5, item 17, o suicídio e a loucura. Mas antes de nós chegarmos a isso, nós temos que começar, como sempre, a nossa reunião com uma prece. E vamos falar assim: Mestre querido, abençoe a nossa reunião, abençoe os nossos corações, que as nossas vibrações de profundo sentimento de amor possam atingir os nossos lares, os lares vizinhos, como diz uma amiga, né, que possa chegar na casa dos bons e dos maus, e que o seu infinito amor toque profundamente as nossas existências, que possamos, embalados nesse carinho, nesse amor com que o Senhor chega até nós, nos tornarmos pessoas melhores. Abençoe o nosso estudo, abençoe a nossa noite, abençoe o nosso final de domingo. Que tenhamos paz no coração. Graças a Deus. Mas no item 17, Kardec toca o seguinte: a ideia do suicídio, em realidade, é uma ideia muito enganosa, e o Espiritismo vem para tocar nesses assuntos. Ele traz uma clarificação muito grande para isso, quando, e segundo Kardec, ele coloca bem isso no item 17, quando nós conhecemos as questões que o Espiritismo nos traz, principalmente a lei de causa e efeito. Então nós vemos que cometer o suicídio com um olhar espírita, olhar cristão, é transgredir essa lei, a lei de amor, a lei de esperança, a lei divina de vida. Ele nos dá uma vida. Nós estamos batalhando por isso, pelo crescimento nosso como espíritos, há milhões de anos. Não milhares, não, milhões de anos. Desde lá de trás, quando nós ainda éramos só um princípio espiritual, depois chegando ao reino hominal, a natureza, ou seja, o Pai está nos trabalhando a cada dia para nos tornarmos um produto, ou seja, um espírito feliz, um espírito de luz, para colaborarmos com Ele, né, nessa administração, como nós vemos o Cristo e tantos outros espíritos de luz, ajudando sendo co-criadores junto com o Pai, de uma forma que nós ainda não conseguimos entender. Então, quando nós, dentro dessa vida que o Pai nos oferece, acabamos com a vida física, nós estamos transgredindo essa lei.
E quando transgredimos uma lei, né, aqui do nosso dia a dia, quando nós entramos na contramão de uma rua e o guarda está do outro lado, nós transgredimos uma lei e o guarda nos aplica uma multa. Ou seja, toda transgressão de uma lei tem uma punição de um determinado teor com a finalidade de nos ensinar. O guarda, eu não sei se sabe disso. Eu acho que ele simplesmente está nos punindo por punir. Mas nós que entendemos isso, entendemos que em realidade quando nós fazemos uma coisa errada, o guarda nos dá uma multa e eu penso assim, não vou fazer mais isso. Ou seja, aprendi o quanto dói quando aquela multa chega em casa. O Espiritismo nos mostra muito claramente a transgressão da lei pelo suicídio, da lei da vida, vai requerer uma punição que a natureza vai nos trazer. Nós, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, existem lá 9 relatos de espíritos que cometeram suicídio. Nenhum deles numa boa situação. Todos eles, ao contrário, numa situação muito pior do que aquela que eles estavam passando e raciocinaram em cometer o suicídio para fugir daquela dor que eles estavam passando. Então a lei de causa e efeito pega o suicida exatamente por causa dessa transgressão. Lá nós vamos ver, e existem centenas de relatos em outros livros, mostrando o quanto é decepcionante para o suicida quando ele chega do lado da vida espiritual como suicida. Voluntário ou involuntário, tanto faz. O voluntário, ele ainda tem, né, uma carga imensa de decepção. Então, o que é que o Espiritismo nos mostra acerca dessa questão de suicídio? Ele nos mostra a certeza, lá relata Kardec, a certeza da vida futura. Aí eu tenho que pensar assim, peraí, eu vou fugir desse problema atual para enfrentar uma vida futura? É pouco inteligente do meu lado estar postergando um problema, porque eu sei que eu não estou passando por aquela dor à toa. Eu não estou passando por aquela dor ali porque Deus achou bom me punir. Não, eu estou passando por aquela dor, qualquer que seja ela, com o intuito de aprendizado. E se eu não estou aprendendo agora, a coisa vai ficar ruim se eu postergar isso, porque eu vou ter que aprender isso que eu estou tendo oportunidade agora e vou passar e ter que aprender a questão do suicídio. Então, se eu tenho a certeza da vida futura, eu preciso pensar. Eu estou simplesmente jogando para frente uma dívida com correção financeira. Não é muito inteligente fazermos isso, por causa dessa certeza da vida futura. Outra coisa que Kardec nos mostra é que se eu fujo de um problema através do suicídio, eu vou encontrar o resultado contrário. Por exemplo, se alguém comete o suicídio porque perdeu um ente querido e não aguenta de saudade, aí é que ele vai
piorar a situação, porque ele vai passar muito mais tempo sem encontrar essa pessoa amada. Ele nos mostra, o Espiritismo nos mostra exatamente isso. Eu vou passar muito mais tempo vagando, sofrendo, sem conseguir encontrar essa pessoa amada. Ou seja, eu fujo de uma dor para cair numa muito pior, num resultado exatamente contrário. É um mal maior que eu vou encontrar por estar vilipendiando a lei. Não vou encontrar a paz se eu vivo num tumulto, se eu vivo numa família confusa, se eu tenho problemas graves, profissionais, financeiros, e aquilo ali me dói muito, cometendo suicídio, é que aquilo ali vai se tornar muito pior. Se é paz que eu procuro, aí eu não vou encontrar mesmo. Eu preciso estar olhando para mim e pensando, como é que eu posso resolver esses problemas? Eu não vou encontrar a paz, eu não vou encontrar a pessoa amada, eu não vou encontrar a solução para esse problema. Em realidade, eu só vou me atrapalhar mais ainda. Eu só vou ter decepções. Mas e aí? O que é que eu posso fazer? Vamos nos lembrar sempre do Mestre querido. Sempre. Os grandes espíritos que nós conhecemos, que passaram aqui pela Terra, que nos deixaram exemplos, tantos homens e mulheres que encontraram no coração do Mestre querido o refrigério, a força, o ânimo de enfrentar as dificuldades que todos nós passamos. É em Jesus que nós vamos encontrar esse fardo leve, porque com ele, com o Espiritismo cristão, é que nós vamos entender que compete a nós, está em nossas mãos a nossa serenidade, a nossa felicidade. E o Mestre Jesus, ele sempre está disposto a nos ajudar. Ele é, ao mesmo momento, o nosso médico e o nosso remédio. Ele disse uma questão assim muito clara: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas grandes almas que nós conhecemos, tantos eles, né? Tantos homens, tantas mulheres, eles buscaram sempre esse colo do Cristo, esse colo de Jesus, esse mestre amigo e amado. Que nós possamos buscar nele essa força de enfrentarmos as nossas dores, porque tudo isso faz parte de um grande aprendizado. Que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa noite de domingo, abençoe o nosso lar, abençoe as nossas dores, porque são através dessas dores que nós estaremos entendendo, né? Purgando as nossas dívidas, os nossos erros do passado. Vamos nos dirigir então ao Pai, no final da nossa reunião, e falarmos assim: Pai querido, muito amado, que o seu amor, que nós não temos condições de entender, esse amor possa acalentar os nossos corações, nos dando a certeza de dias melhores, nos dando a certeza de que estamos no caminho certo quando estamos com o Mestre querido.
Que a sua paz, Pai, que a sua sabedoria possa nos conduzir, possa ser uma luz brilhante à nossa frente e que, como vagalumes, nos sintamos atraídos para ela e nos tornemos pessoas melhores. Que o seu amor inunde toda a terra, toda a humanidade, todos esses universos, e que nos tornemos pessoas mais amoráveis, mais amáveis, pessoas melhores. Que assim seja. Amigos, um final de domingo de muita harmonia e de muita paz. Até a próxima.